Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 27 de agosto, domingo. A igreja nos convida a anunciar e meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 16, versículos 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A expressão no Novo Testamento Filho do Homem nos recorda o profeta Daniel, que dizia da vinda do Filho de Deus. É um título glorioso, é um título que representa Jesus vencedor sobre o pecado e sobre a morte. Então, sempre que ouvimos falar de Filho do Homem, significa que é Jesus Cristo. E Jesus pergunta sobre sua identidade. O que o povo diz? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Aqui nós observamos que o povo dá um título de importância para Jesus. João Batista foi aquele que anunciou a conversão com o batismo da água, que arrastou uma grande multidão, que era uma voz de importância que clamava no deserto. Depois, Elias foi um dos maiores profetas, que inclusive, segundo o livro dos reis, nem conheceu a morte. Concluída a sua vida neste mundo, foi levado ao céu em carruagem de fogo. Ou também Jeremias, profeta da restauração, profeta da esperança de um povo humilhado, de um povo amargurado que foi restaurado pelo poder de Deus. Ou algum dos profetas. Então Jesus era muito bem-vindo por causa dos seus milagres, por causa de sua palavra. Muitos o tinham como um profeta. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui Jesus dirige a pergunta em primeira pessoa: Quem dizeis que eu sou? E Pedro, que representa os apóstolos, diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Cada um de nós deve dar essa resposta. Quem é Jesus para você? Quem é Ele para mim? E nós não conhecemos Jesus simplesmente nos livros ou repetindo como se fôssemos um papagaio. Nós conhecemos Jesus cultivando a intimidade na oração, buscando a Santa Eucaristia, participando da catequese, rezando o terço, rezando com a nossa família. Se não há intimidade com Deus na oração, na Eucaristia, nós nunca conheceremos Jesus. Ouviremos falar muito dele, mas não saberemos quem ele é para nós. Correremos o risco de vivermos como viveram os conterrâneos de Jesus, que ficavam admirados com Jesus, mas o tinham como um profeta e nem sabiam que ele era o próprio Deus. E então, respondendo à pergunta, Jesus disse a Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Aqui nós observamos que para conhecer Jesus não basta somente a boa vontade, é preciso clamar e pedir ao Espírito Santo de Deus. Assim Jesus diz: Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então Jesus é chamado de pedra. Jesus chama Pedro de pedra, que significa a base para a construção da igreja de Jesus. A pedra é o próprio Jesus. Ele
é aquela que vai, o sustento da igreja. E Pedro vai ser o primeiro tijolo, o alicerce, a coluna desta igreja, que todos nós somos responsáveis. E cada um de nós é um tijolo vivo nesta construção. Cada um de nós é responsável pela construção da igreja do Senhor. E Pedro recebe as chaves do reino dos céus, o poder de ligar e desligar a partir dos sacramentos, os sacramentos que nos ligam até o céu, a Eucaristia, que alimenta e sustenta a nossa caminhada, o sacramento da confissão, que perdoa nossos pecados, o sacramento do batismo, que nos une a Cristo Jesus de forma definitiva e perfeita, o sacramento do Crisma, que nos concede o Espírito Santo de Deus, o sacramento do matrimônio e da ordem, que nos ajudam a colocar a nossa vida a serviço da família e da igreja, o sacramento da unção dos enfermos, que perdoa os nossos pecados, que nos unge e nos prepara para enfrentarmos a dor e recuperarmos a saúde espiritual. E então termina Jesus dizendo e pedindo que eles não dissessem nada a ninguém, até que ele tivesse ressuscitado dos mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.